Irmãos e irmãs, nesta primeira semana do Advento, não poderíamos, embora hajam muitos outros nessa mesma linha, mas não poderíamos ter um salmo que sintetizasse tão bem este momento, este tempo litúrgico que estamos vivendo, que é o tempo do Advento, o tempo do Natal, o tempo do nascimento de Jesus Cristo. Este é o tempo que Deus quis passasse por Maria Santíssima. Sem Maria Santíssima, não tem Jesus, não tem o Salvador. Na verdade, celebrar o nascimento de Jesus é celebrar Maria Santíssima, aquela que disse: eis aqui a serva do Senhor, que a tua vontade, que o teu querer, que o teu projeto aconteça na minha vida. Não é o meu pequeno querer. Tu sabes, Senhor. Eu, como todas as outras moças de Israel, somos um povo messiânico. Queremos constituir famílias, queremos ter filhos, almejamos que um dos nossos filhos seja o Messias, aquele que vem trazer a salvação a Israel. Esse é o nosso querer. Mas se juntar todas as jovens, as moças judias, em um só querer, esse querer não é nada ao lado do teu grande querer. Eu quero, Senhor, que o teu querer sublime, soberano, supremo, aconteça na minha vida. Então, celebrar o Natal, o nascimento de Jesus, é celebrar aquela que deu todas as condições e preencheu tudo aquilo que Deus queria. Tudo aquilo que Deus queria ver em uma jovem judia, para que nela o Messias fosse gerado, Deus viu em Maria Santíssima. Então, quando estamos nesta primeira semana do Advento, é impossível meditar neste salmo sem meditar em Jesus Cristo, sem meditar na história salvífica. E neste salmo lemos: que alegria quando ouvi que me disseram, vamos à casa do Senhor. E agora nossos pés já se detêm, Jerusalém, em tuas portas. Jerusalém, Jerusalém, cidade bem edificada, num conjunto harmonioso. Para lá sobem as tribos de Israel, as tribos do Senhor, para louvar, segundo a lei de Israel, o nome do Senhor. A sede da justiça lá está, e o trono de Davi. Rogai que viva em paz Jerusalém, e em segurança os que te amam. Que a paz habite dentro de teus muros, tranquilidade em teus palácios. Por amor a meus irmãos e meus amigos, peço, a paz esteja em ti. Pelo amor que tenho à casa do Senhor, eu te desejo todo o bem. Meu irmão querido, meu irmão amado, não tenho a mínima pretensão de que as minhas palavras, as minhas reflexões obscureçam, subtraiam o valor deste canto que em si possui. Mas
a leitura deste salmo, ele não nos diz por ele mesmo, ele não nos dá algumas informações que precisamos do mínimo de um aprofundamento na história dos judeus, para que possamos compreender a grandeza deste canto. O Salmo 122, ele é um cântico, ele é um louvor a Jerusalém. E este salmo, ele pode ser dividido em duas partes. A primeira parte é um elogio à cidade de Jerusalém. E a segunda parte, que vai do 6º versículo ao 9º, é um pedido de paz. Então me chama a atenção, quando estava dando uma olhada no contexto deste salmo, é um cântico, é um louvor a Jerusalém. O judeu fez um louvor à sua cidade. Eu não esqueço quando estava em Roma, acho que em 2014, e um dia andando num comércio lá movimentado, pessoas de outras culturas, de repente eu vi em frente a uma loja, de longe eu avistei a bandeira do Brasil. Meus irmãos, eu corri na direção daquela bandeira para saber quem trabalhava, quem morava ali, o que era aquilo. Eu tive a oportunidade de conhecer e de falar com alguns brasileiros que trabalhavam naquela loja, eram inclusive os proprietários daquela loja. A alegria que senti de ver a bandeira da minha pátria, da minha nação. O povo judeu, este Salmo 121 ou 122, era um elogio, era um louvor à cidade de Jerusalém. Queridos, isto deve chamar muito a nossa atenção. Que lição o povo judeu traz para nós? Sobretudo para nós aqui no Brasil, que podemos dizer que o Brasil é uma terra que mana leite e mel, e se isso não acontece, não é por causa da terra. Porque um país que tem o maior rebanho bovino do mundo, um país que só a produção de grãos, a sua produção de grãos, é suficiente para matar a fome do mundo, não pode ser uma terra qualquer. Nós sabemos o quanto o Brasil é uma terra que mana leite e mel. O quanto o Brasil é uma terra de pessoas trabalhadoras, de pessoas que despojam-se de si, que se preciso trabalham de domingo a domingo, de sol a sol, de chuva a chuva, para produzir, para ter, para lutar. Repito-me, se esta terra não é reconhecida como uma terra que de fato mana leite e mel, o culpado não é a população, não é o povo trabalhador, tem uma meia dúzia de pessoas que estão impedindo que o brasileiro de verdade coma carne em vez de roer osso. Em função desta realidade, em função deste fato, nós brasileiros deveríamos cantar um hino de louvor à nossa terra. Cada estado desse Brasil, mesmo aqueles que ainda podem ser reconhecidos como um estado de dificuldades,
onde está faltando uma melhor infraestrutura, mas mesmo esses estados são lugares maravilhosos. Quantas cidades, quantos vilarejos, quanto encantamento é possível ver nesses lugares. Será que cantamos um louvor à nossa terra? Cantamos um louvor à nossa cidade? Cantamos um louvor à nossa pátria? Ou tudo o que fazemos é criticar, é apontar o dedo, é murmurar, é amaldiçoar? Aprendamos esta lição. Os judeus, eles tinham, este não é o único, mas como disse, este cântico, ele sintetiza o amor que os judeus tinham pela sua capital. Como disse, ele pode ser dividido em duas partes. É um elogio. Quando lemos do versículo 1 ao 5, é um grande elogio que eles fazem à sua cidade. Amados, paremos de amaldiçoar nossa terra. Paremos de amaldiçoar este solo tão bendito que Deus nos deu. Aqui tem muita coisa maravilhosa para ser elogiada. Belezas naturais, riquezas naturais. Teçamos elogios à nossa terra. Do versículo 6 ao versículo 9, nós temos um pedido, que é o pedido da paz. O que foi que lemos? Por amor a meus irmãos e meus amigos, peço, a paz esteja em ti. O que estamos fazendo, queridos, pela nossa terra? De fato, estamos querendo a paz da nossa pátria? Estamos querendo a paz da nossa nação? Ou estamos promovendo a guerra, a cisão, a discórdia, o desentendimento, as polarizações? Será que estamos sendo pessoas construtoras da paz, pessoas que querem a paz, pessoas que vivem a paz, pessoas que transmitem a paz? Por amor a meus irmãos e meus amigos, peço, a paz esteja em ti. Quando e por quem este cântico era cantado? Eram pelos peregrinos que iam às festas de Jerusalém. O versículo 1, ele é tremendo, queridos. Que alegria quando ouvi que me disseram, vamos à casa do Senhor. Agora, nossos pés já se detêm, Jerusalém, em tuas portas. Estes dois versículos falam da alegria da saída e da alegria da chegada. Que alegria quando ouvi que me disseram, vamos à casa do Senhor. E agora? E este agora, depois de horas de caminhada, de peregrinação, de romaria, depois de dias de caminhada, agora, nossos pés já se detêm, Jerusalém, em tuas portas. Sobretudo nas grandes festas, as pessoas iam a Jerusalém. E era impossível que lá chegando, já às portas da cidade, aqueles romeiros, aqueles peregrinos, não cantassem este cântico, celebrando Jerusalém. E eles tinham muita razão para cantar. Eles tinham muita razão para louvar a Deus pela sua cidade, pelo que eles tinham. Porque se havia uma lembrança que os acompanhava constantemente, era a escravidão do Egito. O que lá eles eram? Senão uma tribo escrava, humilhada, subjugada.
E Deus lhes promete tirar de lá uma terra que manava leite e mel. E Deus lhes deu uma cidade. E Deus lhe deu templo. E Deus lhe deu governo. E Deus lhe deu um exército. E Deus lhes deu tudo o que eles precisavam. Ah, queridos irmãos, a alegria que eles tinham quando chegavam às portas de Jerusalém. Mas por que eles cantavam tanto a Jerusalém? Era simplesmente em função da cidade de Jerusalém? Não. Era porque em Jerusalém estava o templo do Senhor. Missionário, o povo cantava por causa de um templo, por mais magnificente e majestoso que fosse? Não, era por causa do templo. Era porque no centro do templo estava a arca do Senhor. Missionário, o povo cantava por causa de uma arca que estava dentro do templo. Por mais que fosse da melhor maneira, madeira e revestida de ouro. Por causa de uma caixa de madeira revestida de ouro? Não. Era pelo que estava dentro da caixa. Era pelo que estava dentro da arca. Por isso falei, é impossível que neste momento do advento não olhemos a Maria Santíssima, a grande arca. O que era que tinha dentro da arca? A lei, as tábuas da lei, a palavra de Deus. A palavra de Deus escrita em pedra. O que era que tinha dentro da arca? O cajado do sumo sacerdote Arão. O que era que tinha dentro daquela arca? Um pouco do maná que alimentou o povo durante a peregrinação no deserto. O que tem dentro de Maria? Não a palavra escrita em tábuas de pedra, mas a própria palavra, o verbo, Jesus Cristo. O que é que tinha dentro de Maria? Não a vara de Arão do sumo sacerdote, mas o próprio sumo sacerdote, Jesus Cristo. O que era que tinha dentro de Maria? Um pouquinho? 1 litro do maná? Não. Jesus Cristo, o maná por excelência. A Eucaristia, o pão vivo descido do céu. É impossível viver este momento do advento sem celebrar Maria Santíssima. Porque ela foi e é a arca por excelência que comportou não as figuras, não as imagens daquilo que viria, mas a realidade. Quando vamos à igreja hoje, ao templo do Senhor hoje, é para termos um encontro com este sumo sacerdote, com este pão vivo descido dos céus, com este verbo, com esta palavra encarnada, que encarnou-se no ventre de Maria Santíssima. Será que hoje devemos ter menos alegria de ir ao templo, à casa do Senhor, que os israelitas em seu tempo? Será que tecemos um elogio à nossa cidade, porque dentro dela tem um templo, porque dentro dela tem o Santíssimo? Por que os israelitas cantavam a Jerusalém? Porque Jerusalém era onde acontecia a lei. As grandes leis, os grandes julgamentos davam-se ali naquela cidade. Eles tinham quem lhes julgasse. Porque eles cantavam a Jerusalém? Porque a verdadeira Jerusalém é aquela que abriga a todos, com amor, com justiça, com dignidade. A nossa cidade tem sido isso para, não vamos falar nem para o estrangeiro, para nós mesmos brasileiros. Somos tratados com justiça, com dignidade, com respeito. A justiça tem sido a norma de uma sociedade autêntica,
que de fato tem Deus como Senhor Supremo? Não esqueçamos que há também aqui uma mensagem espiritual para aquela peregrinação que acontecia ao templo. O ser humano, ele tem a vocação de caminhar a Jerusalém. O ser humano, ele tem a vocação de caminhar para Deus, porque de Deus ele saiu. Esta mensagem espiritual, ela precisa estar em nosso coração. Será que estamos caminhando na direção da Cidade Santa? Estamos caminhando na direção do templo? Estamos caminhando na direção de Deus? Aquele que nos tira dos muitos Egitos que vivemos, não necessariamente um Egito geográfico e escravo como aquele histórico do povo de Israel. Mas em quantos Egitos estamos vivendo? Quantas situações de penúria, quantas situações de humilhação, quantos desgastes, quantas impossibilidades, quantos sonhos que já não podem sequer fazer parte do nosso ser. Sonhos que precisam ser abandonados. Porque dizemos, não dá mais para mim. Estamos caminhando na direção de Deus. Aquele que realiza os nossos projetos, não apenas quando nós aqui estamos. Quando nós vivemos uma vida cerceada em nós mesmos, concentrada em nós mesmos. É uma vida muito pequena, é uma vida muito minúscula. O plano de Deus na minha vida, ele acontece. Ainda que eu tenha sido apenas um intercessor deste grande plano, deste grande projeto. Ele acontece ainda na minha vida, mesmo que eu tenha simplesmente capinado, tirado alguns matos, para que alguém depois venha plantar. É possível que eu não veja a semeadura. É possível que eu não veja a colheita. É possível que eu não tenha nenhum benefício com os grãos que foram colhidos. Mas eu fui necessário para que este projeto, para que esta colheita acontecesse. Eu fui necessário, eu fui uma peça fundamental. Estes ceifadores não poderiam tê-lo feito se lá atrás não estivesse eu. Eu não tivesse estado. Eu dei a minha participação. Queridos, precisamos caminhar nesta direção. A peregrinação, aquela grande romaria que os israelitas, que os judeus faziam a Jerusalém, ela fala da história de cada um ser humano, de cada ser humano que precisa caminhar na direção de Deus. Em nossa cidade há um templo, em nossa cidade há o Santíssimo. Nesse templo, no centro desse templo, está Jesus, que ao ressuscitar colocou-se no meio dos discípulos. Jesus é o centro da minha casa, dos meus sonhos, dos meus empreendimentos. Ele é o centro da nossa cidade. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, e os meus pés já se detêm em tuas portas, ó Jerusalém. Façamos disto não só um cântico, façamos disto uma profecia, possível de ser realizada a partir de mim, a partir de você. Este salmo ele vai terminar dizendo: eu desejo, por amor aos meus irmãos e meus amigos, a paz esteja em ti. Quando Jesus entrou, onde os discípulos estavam trancados por medo dos judeus, ele coloca-se no centro e por 2 vezes ele diz: a paz esteja convosco. A paz esteja com vocês. É o que hoje desejo a você, meu irmão. É o que hoje desejo a mim, meu irmão. Por amor aos meus amigos, por amor aos meus irmãos,
eu vos desejo todo o bem e que a paz esteja em nós. Sobre todos nós, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.